Oi, bom dia. Agora vamos para a nossa aula de matemática, a nossa primeira aula da semana. A prof deixou para vocês a correção das últimas atividades que nós fizemos sobre as regularidades. Então, não deixem de fazer as correções, que são bem importantes. E aqui nós vamos agora para o último módulo da apostila 2, certo? Que é o triângulo. Então, vamos lá na página 175. Então, nós temos aqui já duas imagens, ó, observe as figuras abaixo. Elas têm algo em comum, são compostas somente por formas geométricas triangulares. Lembra que nós estudamos, né? O triângulo tem 3 lados. Então, nós estudamos lá na outra apostila. Então, aqui, ó, eles fizeram um animal e eles fizeram um enfeite de Natal aqui. Então, a pintura foi composta toda por triângulo. Olha como fica bonito, né? Todo colorido, né? Então, aqui embaixo. Eu lembro até que o Matheus falou que ele usa a forma geométrica para fazer alguns desenhos e é bem legal mesmo. Olha só como fica bonito. Então, aqui, ó. Essas formas geométricas é encontrada em mosaicos, em origamis, em obras de arte e painéis de propaganda, em logotipos, em construções de prédios e montanhas russas e nos sólidos geométricos que já conhecemos, certo? Então, o logotipo aqui, só para lembrar, olha aqui do lado, ó. Logotipo é uma imagem que pode ser formada por letras e figuras e que indica uma marca ou um produto, por exemplo. Então, lembra, né? Uma marca, um produto, ok? Então, aqui a montanha russa, né? Nós temos aqui embaixo o prédio, olha só, né? A fachada dele toda desenhadas com triângulo, ok? Nos sólidos também, aqui tem uma peça de sólido, certo? Aqui nós temos um painel. Só não tem origami aqui. Origami são aquelas dobraduras feitas de papel. Como você pode observar, a forma triangular é bastante usada em nosso dia a dia. Vamos conhecê-la um pouco mais nas aulas desse módulo? Então, lá na próxima página, essa atividade 1, nós vamos pular. Essa atividade aqui é uma atividade prática que nós faríamos em sala de aula, certo? Então, nós tínhamos que pegar os sólidos geométricos, analisar, mas assim, nós vimos já, né, na aula da semana passada, os sólidos, os poliedros, falamos sobre polígonos também, então essa parte aqui a gente vai pular, ok? Nós vamos aqui, ó, para baixo. Lá no finalzinho da página 176, nós temos 3 triângulos aqui. Então, olha só que interessante. Um triângulo é o polígono formado por 3 lados e 3 vértices. Lembra que nós estudamos? Os lados são os segmentos de reta, os vértices, o ponto de encontro de 2 lados. Então, lembra na nossa aula que a prof mostrou para vocês? Então, nós temos aqui, por exemplo, um segmento de reta, outro segmento de reta, então são os 2 lados que eu tô mostrando aqui para vocês. E aqui, ó, na pontinha, é o encontro dos 2 lados, é onde a gente encontra o vértice, certo? Lembra que eu falei para vocês que tem um truquezinho pra gente não esquecer o que é vértice, aresta, enfim. Aqui, ó, forma como se fosse um V mesmo, ó. Porque como é encontro de 2 lados, então a gente tem como se fosse o formato de um V. Então, vértice. Aqui também, ó, nós temos o outro lado aqui em cima. Quando ele encontra com este outro lado aqui na lateral, a gente tem mais um ponto aqui de encontro, que é o vértice, e aqui também o outro vértice, certo? Então, aqui nós temos também um outro triângulo, e aqui também. O formato é um pouquinho diferente, mas todos os 3 têm 3 lados, então é chamado de triângulo, ok? Então, vamos seguir adiante aqui, ó. Na próxima página, na 177, agora presta bastante atenção, que são as atividades que a prof vai deixar para que vocês façam. Aqui nós temos uma malha. Na malha triangular, represente os triângulos indicados com auxílio de uma régua. Então, aqui, ó, atenção, os vértices dos triângulos devem ficar nos pontos da malha. Então, eu não posso simplesmente desenhar aqui de qualquer jeito,
o meu triângulo. Deixa eu ver se a prof consegue fazer aqui para vocês terem uma ideia. Vou fazer de vermelhinho. Claro, né? Vocês precisam usar a régua. Lembra que a prof falou que é muito importante? Então, se você vai fazer aqui, ó, 2 triângulos diferentes, com os 3 lados da mesma medida. Então, você vai usar a régua. Por exemplo, eu vou fazer um primeiro triângulo aqui, ele vai ter 2 centímetros, né? Ou, para não usar os centímetros, porque pode assim não dar certinho, por exemplo, a medida deste ponto até aqui. Então, se eu vou usar aqui, ó, 1, 2, 3, o outro eu vou usar 1, 2, 3 também, ó. E tem que começar o vértice aqui. Não vai ficar retinho, claro, porque a prof não tem a régua aqui, né? Mas, por exemplo, ó, se eu for fazer assim, deixa eu ver se eu consigo fazer com a mão bem firme. Vocês perceberam, ó? Eu comecei o ponto aqui, subi, desci, segui de novo. Então, vocês perceberam que eu consegui formar o triângulo. Ele tem 3 lados do mesmo tamanho. Lembra que eu usei 3 pontinhos aqui da malha? Deste lado aqui também, 1, 2, 3, e embaixo também, ó, 1, 2, 3, certo? Então, vocês vão fazer 3 tamanhos diferentes, só que os lados têm que ser a mesma medida. Então, se aqui eu usei 3, eu posso fazer um outro triângulo usando 4 pontinhos, outros usando 6, vocês que sabem, tá? Mas é importante usar a régua, ok? Já aqui embaixo, vocês vão fazer 2 triângulos diferentes, com apenas 2 lados da mesma medida. Por exemplo, um lado aqui, ó, eu vou usar 4, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui. Ih, apagou. Bom, pessoal, mas aí eu vou ficar dando resposta, né? Eu quero que vocês criem, então. Vocês entenderam o que a prof explicou aqui em cima. Aqui também é a mesma coisa, 2 triângulos diferentes. Só que aqui, lembra que vocês fizeram os 3 lados iguais, né? Quer dizer, da mesma medida? Aqui não, aqui ó, com apenas 2 lados da mesma medida. Então, vocês perceberam aqui, voltando na outra página, ó, consegue fazer assim. Que nem esse aqui, ó, os 3 lados, a gente percebe que tem o mesmo tamanho. Já esse aqui não. Este lado tem o mesmo tamanho desse, só que aqui em cima é menorzinho. A mesma coisa aqui, ó. Este tem o mesmo tamanho deste, aqui é menorzinho. Então, aqui você vai reproduzir 2 triângulos diferentes com apenas 2 lados da mesma medida, tá? Usando os mesmos critérios aqui da A, turma. Utiliza a régua, o pontinho sempre vai ser o encontro do vértice, para ficar bem caprichadinho, tá bom? Depois que tiver formado, pode até pintar, fica bem bonito. Na próxima página, na 178, também, ó, 2 triângulos diferentes, com os 3 lados de medidas diferentes. Dá para fazer? Dá para fazer também. Cada lado vai ficar num tamanho diferente. Mas, como são 3 lados aí, precisa ter o encontro dos vértices aí, 3 vértices, tá? Daí você faz aqui nessa outra malha. Ao desenhar, você deve ter percebido que um triângulo pode ter os três. Olha só, agora não é simplesmente fazer os triângulos com lados, né, diferentes, de tamanhos diferentes. A gente pode fazer, mas lembrando que eles são triângulos, mas recebem um nome específico, tá? Os 3 lados com a mesma medida, nesse caso, o triângulo é chamado de equilátero. Então, se a professora pedir assim, faça um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, aí tem que lembrar, tá? Que triângulo equilátero é quando ele tem os 3 lados do mesmo tamanho. Já quando os 2 lados têm a mesma medida, o triângulo é chamado de isósceles, ok? E quando os 3 lados têm medidas diferentes, a gente chama ele de escaleno. Então, são os 3 tipos aí que nós estamos trabalhando, os três tipos de triângulos que nós estamos trabalhando nessas atividades. É importante que vocês lembrem destes nomes aqui, ok? Agora aqui, ó. Volte aos triângulos que você desenhou, lá sabe naquelas malhas que a prof mostrou para vocês, nas 3 malhas? Então, tem que voltar naquelas malhas e classifique-os em equilátero, isósceles ou escaleno. Escreva essa classificação embaixo de cada desenho na própria malha. Então, você volta na malha,
né? Embaixo dos desenhos aqui, como esses dois, por exemplo, esses dois aqui, tem 3 lados de medidas diferentes, então os dois recebem o mesmo nome. Então aqui embaixo você vai colocar como que eles são chamados, tá? E a mesma coisa aqui e aqui também na letra A, ok? Deixa eu ver aqui. 178. Então, vocês vão fazer até a 178, marquem aí. E de tarefinha, a prof deixou para vocês a 182. Então, nós vamos pular por enquanto esse daqui, que é da próxima aula. Então, lá na 182, vocês vão fazer a número 1. Então, marquem aí, ó. No início deste módulo, há a imagem de um mosaico construído apenas de triângulos. Na malha triangular a seguir, faça outro mosaico utilizando triângulos. Então, vamos voltar lá no início, onde nós começamos aqui a fazer a leitura. Ó, então nós temos mosaico aqui, certo? Você vai criar um mosaico naquele espaço, tá? Então, aqui, ó, vamos voltar lá. O espaço é pequeno, não é uma malha tão grande, lá da tarefa, ó, não é uma malha tão grande. Então, você mesmo vai criar o seu mosaico, lembrando que sempre você tem que ter o quê? Triângulos. Então, façam o mosaico e façam a pintura também. Vocês viram que ficou bem bonito lá, colorido, né? Então, todos os espaços aqui vão ficar completamente utilizados, né? Porque você vai fazendo os triângulos aqui, ok? Então, usem a malha desde cima até aqui embaixo, tá certo, turma? E não esqueçam de fazer as correções que a prof deixou para vocês. E para a aula de hoje seria isso, tá bom? Caprichem! Tchau, tchau!